Estamos gravando. Então, vamos lá. Então, a gente vai aprender sobre o espaço urbano brasileiro. A gente viu nas aulas passadas que o que diferencia de um espaço rural para um espaço urbano, Prédios, civilização prédios, avançada. civilizações, será? Não. Muita Qual foi o poluição. conceito? Poluição? Não. O que difere Você, são o quê? Eita, que seta grande. Queria uma eu seta disse pequenininha. carros. Não, carros não. Carros Deixa eu não. ver. Carros não. Por que as setas estão tão grandes? É Enfim. diferenciado pelos setores? O que é? Diferenciado pelos setores. Isso, muito bem. Pelos setores da economia. O espaço rural, ele foca no setor... Eita. No setor primário. Setor primário. Opa. Vamos lembrar o que é o setor primário? A agricultura, pecuária e extrativismo. Enquanto o setor urbano, ele vai focar Vender. em vender, muito bem, ele vai focar em produzir, transformar, né? Transformar, produzir e vender. Então, ele está focado no setor secundário, que são as fábricas e as indústrias, e o setor terciário, que é o comércio, serviços e turismo. Que alguns colocam turismo como serviço e tá tudo bem. Tudo bem? Então, é isso. Então, enquanto uma parte, né, do espaço, o espaço ele está focado mais para agricultura, pecuária, extrativismo, ele é rural. Se ele está focado mais para fábricas, indústrias, comércio, serviços e turismo, ele é urbano. Ah, mas professor, eu já fui numa cidade, já fui num município rural e tinha comércio. Pode ter. Você pode ter lá o pequeno agricultor, ele pode ter na frente do sítiozinho um comércio, uma quitanda, vendendo as frutas que ele produziu. Mas não é predominante. O comércio não é predominante ali. O que é predominante? A agricultura, a pecuária. O comércio ali é uma forma dele poder vender o produto dele, mas não é, se tivesse mais comércios do que agricultura e pecuária, aí sim seria uma área urbana, beleza? Aqui no meio da minha explicação, eu acabei fazendo um ato falho e falei duas palavrinhas que a gente no dia a dia confunde, mas existe uma certa diferença. Vocês já ouviram a expressão município? O município de Santos e a cidade de Santos. Vocês já ouviram essas duas palavrinhas? Qual é a diferença de município e cidade? No município, a gente está falando dos dois espaços ao mesmo tempo. Então, do espaço rural e do espaço urbano. Então, um município ele é formado por esses
dois espaços, né, esses espaços geográficos. Já quando a gente fala a cidade, a gente está falando exclusivamente do espaço urbano, tá? Se a gente, aqui em Santos, se a gente vê as pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas, né, com uma cultura mais antiga, eles costumam chamar o centro de Santos de cidade. Vocês já ouviram isso? Eu vou lá para a cidade. Já ouviram? Por quê? Antigamente, como é que era Santos? O centro de Santos, tá, que vai, vamos supor que isso aqui é Santos. O centro de Santos que a gente conhece, né, o centro velho de Santos, era a parte de comércio, era a parte do porto, Sítio. era a parte que eles iam fazer feira. A parte periférica, que tem as praias, que tem, né? Vai, aqui as praias de Santos eram sítios. Eram chácaras que ficavam em volta do centro de Santos. Então, essas pessoas que viviam em chácaras, elas falavam, eu vou lá para a cidade. O que significa? Eu vou lá para a parte urbana de Santos. Tá? Depois, essas chácaras começaram a deixar de serem chácaras, né? E as pessoas começaram a construir casas, prédios, comércios, shoppings e afins. Né? Antigamente, né, a praia está aqui. Nossa, isso aqui não é... Isso aqui... A água está marrom. A praia está aqui. Né? Antigamente não se tinha cultura de ir para a praia. Ir ao clube era bem mais legal do que ir à praia. Ir à praia é uma coisa muito recente. Então, essas chácaras que ficavam aqui na borda da praia, aqui na orla da praia, eram, tipo, bem abandonadas, assim. Eu vou ver se eu consigo achar fotos aqui. Sítio de Santos, mapa antigo. Não, mapa antigo. Fotografias. Deixa eu ver se eu consigo. Poxa, acho que não é muito simples achar isso. Mas, enfim. Tudo bem essa parte? Quando a gente vai para uma cidadezinha de sítio, que é pequenininha, né, que tem chácara, que tem sítio, normalmente quando a gente precisa ir para o centrinho da cidade, né, do município, a gente fala, eu vou lá para a cidade, né, o centro da cidade. Então, sempre que a gente falar a palavra cidade, a gente está associando o urbano. Quando a gente vai falando município, eu estou falando o município inteiro, tá? Eu já mostrei para vocês, já mostrei, né, a imagem de satélite de Santos, a parte continental de Santos. Já? Respondam. Já mostrei, né? Eu já mostrei a área rural de Santos, né? Como é uma área muito pequena, é muito comum a gente falar a cidade de Santos e não tanto o município, tá? Mas quando os prefeitos, né, a gente vai ter eleições esse ano, quando os municípios querem falar das pessoas que moram em Santos, eles utilizam a palavra munícipes. Então, os munícipes santistas, município, então, tanto do espaço rural quanto do espaço urbano. Tudo bem? Então, munícipe é aquele que vive num município. Tá? Então, somos munícipes. Acredito que a maioria é santista. Temos uns... Eu não sei, Thierry, você nasceu em São Vicente ou em Santos? Ô, Vicente, São Vicente, você é vicentino. Beleza? Belezinha? Belezinha? Belezoca? Certo? Anotaram isso aí? Muito bem. Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Posso apagar?
Thierry, tá copiando ainda? Já foi, Manu? Já copiou? Acabei. Já, vou apagar tudo, então. E como é que surgiram as cidades? Como é que surgiram os espaços urbanos? Como a população vivia antes de ser urbana, antes de ter comércio e serviço, né? Antigamente as pessoas então viviam basicamente da agropecuária e do extrativismo. Opa. Então as pessoas, elas foram vivendo, elas viviam, cadê? Elas viviam em, viviam em sítios, em chácaras. O mundo era rural por muito tempo. Viver em cidade é uma coisa muito nova para o planeta, para as pessoas que habitam o planeta, porque até então as pessoas viviam em chácaras, em sítios que tinham rios, tinham pedras, tinham lagos. Eles trocavam produtos entre si. Trocavam produtos entre si. Então eu produzo ovo, o outro produz cenoura, vou trocar ovo por cenoura. Esse aqui produz, sei lá, leite, vou trocar leite por beterraba. E aí ia rolando trocas, ia rolando escambos, né? E o mundo ia vivendo assim. Até que começaram a pensar de outra forma. Começou a surgir o dinheiro. Dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é um símbolo. É um símbolo de produto. Porque estava começando a ficar meio difícil de lidar com troca. Porque assim, esse aqui só produzia ovo. Peraí. Aqui, foi mal. Esse aqui só produzia ovo. Esse só produzia leite. E aí esse aqui já não queria mais leite. Mas esse aqui precisava de ovo. E aí ele não tinha com que trocar. Né? Ou as coisas também não tinham como mensurar. Por exemplo, tem um exemplo idiota que eu gosto, mas, por exemplo, quantas galinhas valem uma baleia? Tipo, quantas galinhas eu vou ter que dar para conseguir uma baleia de volta? 150 toneladas. 150 toneladas de galinhas, por exemplo. Essa é a noção do João. Só que às vezes 150 toneladas de galinha não compensa por uma baleia. Ou o cara que vai vender uma baleia não quer 150 toneladas de galinha. Então, o que as antigas sociedades começaram a fazer? A inventar um produto que simbolizasse ele. Eu posso vender a baleia para um, em troca eu vou ter dinheiro, né? E aí o dinheiro eu posso comprar o leite. O leite, ele vai aceitar o dinheiro, ele pode comprar outra coisa, ele não é obrigado a trocar comigo. Se ele não quiser o meu produto, e eu não vou ter, e eu posso ter o acesso ao produto dele. Então as pessoas continuavam a viver no campo, né? Só que começavam a trocar por dinheiro. Então o dinheiro começou a se tornar símbolo de produto. Então aquilo que você produziu é uma quantidade de dinheiro e eu consigo trocar a mercadoria com os outros. Beleza? Certo? Um outro fator. Não, então o dinheiro foi um dos fatores. Então começou, já tinha essa noção de propriedade separadas. Como é que a gente vai dividir esses produtos? Então o dinheiro é um fator importante. Aí.
Um outro fator importante para as cidades terem começado a surgir foi o meio de transporte. Por que o meio de transporte? Os produtos rurais, eles estragam muito mais rápido do que os produtos industrializados. Só que lá, antigamente, não se tinha produtos industrializados, não se tinha geladeira antigamente. Então, por exemplo, a batata iria estragar muito mais rápido, o tomate, a banana iriam estragar muito mais rápido. Então, se não tivessem, de acordo com o avanço dos meios de transporte, é que as pessoas conseguiram cada vez mais morar mais longe. Porque se o meio de transporte, sei lá, vamos supor que eu formei um centro urbano aqui, certo? Se o alimento demora muito para chegar, ele começa a chegar estragado aqui, essas pessoas não têm como se alimentar, porque no espaço urbano não produz produtos agrícolas. Se aqui ficou só comércio, pequenos comércios, não tem como. Então, não dá para uma cidade ficar mais longe, então a cidade tem que ficar mais perto. Mas com o avanço da tecnologia, né, com a quantidade, por exemplo, carroças que conseguiam levar grandes quantidades de alimentos, depois veículos de a trilho, veículos por pneu, navios, frigoríficos, né, de acordo com o avanço do meio de transporte e da tecnologia, as pessoas conseguiam cada vez mais viver mais longe do campo, né? E também começou a rolar uma certa campanha para falar mal do campo, como se viver perto da natureza fosse uma coisa muito perigosa. Que quem vai viver seguro são as pessoas que vivem dentro da cidade. Tanto é que a gente tem relatos de cidades que são cercadas por muros. Então, as cidades elas começaram a ser cercadas por muros. Já no campo, não tem como cercar. Lembra do joguinho Carcassonne que eu já joguei com vocês? Vocês lembram que a cidade tinha um murozinho e o pasto era aberto? Então, o Carcassonne é uma reprodução de uma cidade antiga, né? Então, quem vivia no campo estava muito mais sujeito a invasões, a perigos da natureza, como animais, como mosquitos, insetos que poderiam trazer doenças. Então, as pessoas começaram a entender que viver dentro de uma cidade cercada por muros era mais seguro do que ficar no campo. E também começou a rolar historinhas. Se a gente pegar historinhas infantis, é muito engraçado como elas começam a falar mal da natureza. Né? Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho vai ter que levar doces da casa dela para a casa da vovozinha. E aí a mãe da Chapeuzinho Vermelho fala, não vá pela floresta. A floresta é muito perigosa. E existem dois caminhos. Tem um caminho que é por uma estrada e o caminho pela floresta. E ela opta ir pela floresta e ela encontra um lobo. E ela cai, tem toda aquela história. Ou, por exemplo, a história dos três porquinhos. Né? O primeiro porquinho que faz uma casa de palha, que faz uma casa natural, é uma casa muito frágil. A segunda casa, que é uma casa de madeira, é uma casa muito frágil. O que é uma casa forte, que te dá proteção, que te dá segurança? Uma casa de tijolo. O que é uma casa de tijolo? Uma casa que tem barro e que foi passada no forno. Ele foi passado por um processo industrial. Matheus, vai lavar o rosto. Joga uma água, você tá capotando aí de sono. Vai lá um pouco. Vai lá, a gente espera. Tudo bem isso? Deu para entender? Certo?
Então, assim, as pessoas optavam em viver no campo, era legal, até que alguém teve uma ideia de falar, não, vamos viver na cidade, vamos criar um lugar com muros, porque a gente pode ser invadido. E começou a rolar uma campanha, né? Começou a rolar um movimento para afastar as pessoas do campo e explicar para elas o quanto era perigoso, né? E como viver na cidade é muito mais seguro que no campo. Beleza? Beleza? Certo? Então, vamos lá. Só uma coisa. Por que eu falei primeiro do dinheiro? Como essas pessoas aqui viviam no campo, elas não tinham, na cidade, como elas poderiam trocar com produtos agrícolas? Né? Então, o dinheiro ele foi uma parte fundamental, né? O símbolo do dinheiro, né? Uma moeda, um papel, foi parte fundamental para poder trocar os produtos entre a cidade e o campo. Hoje é impossível, hoje e sempre na história da humanidade, é impossível separar o campo da cidade. O campo não consegue viver sem a cidade, porque hoje o campo vende produtos para a cidade e depende da tecnologia da cidade para o campo, né? Assim como o campo precisa dos alimentos que estão no espaço urbano, ou desculpa, no espaço rural. Não tem, se o espaço rural, sei lá, tiver um grande problema, um grande incêndio, ferrou o espaço urbano. Se o espaço urbano não conseguir ter comércio, serviços e tananã, o espaço rural vai ter dificuldade de vender alimentos. Certo? Não tem como separar, não tem como falar o espaço urbano sozinho do espaço rural. Eles estão interagindo o tempo todo. Tá? E aí, eu não sei se vocês lembram o conteúdo do ano passado. O que é geografia? Geografia é a relação do homem com a natureza. Por mais que a gente viva no concreto, na internet, no mundo virtual, a gente está recebendo produtos da natureza. Na nossa geladeira tem produtos da natureza. Certo? Na nossa torneira tem produtos da natureza. Então, por mais que a gente viva na cidade, a gente tem contato direto com a natureza. Tá? Não são árvores e não, são produtos já transformados. Certo? Certo, certo? Vou dar um pause aqui, que eu falei demais já hoje. Anotem essa explicaçãozinha que eu fiz agora que eu expliquei. Escrevam com as palavras de vocês. Que o país estava, peraí, precisando de população. Gabriela, o que você pôs? Eu não tinha feito essa, mas eu acho que a qualidade de vida, bons hospitais. Bons o quê? Hospitais, educação. Tá. Manuela. Eu coloquei pela disponibilidade de vacinas e remédios e tecnologias na área da medicina. Ótimo. Ó, essa é uma resposta pessoal, né? Só que no título nós já temos as principais respostas. Veja lá. De novo, ó, vamos corrigir aqui. Quem não fez ou quem se atrapalhou na resposta. Quantidade de alimentos, disponibilidade de remédios e vacinas. Tá? Então, olha só. O crescimento populacional, ele está diretamente relacionado a essas questões. Né? A disponibilidade de recursos e avanços na medicina, obviamente. Né? Se nós temos avanços na medicina, nós temos uma expectativa de vida maior da população. O que é avanço na medicina? Avanço de tratamentos, avanço nos tratamentos de doenças, avanço na produção de medicações, avanço na produção de vacinas. Né? Vacina é uma questão bem esperada na atual situação.
né? Nós temos aí vários institutos de pesquisa tentando produzir uma vacina a curto prazo para a questão do coronavírus, né? Então, nós temos todas essas questões aí que facilitam o aumento na expectativa de vida e, consequentemente, o aumento populacional. Então, resumindo, como é que você pode colocar essa resposta? Quais são as possíveis causas? Avanços tecnológicos, avanços na medicina, campanhas de vacinação, redução da taxa de mortalidade, aumento na disponibilidade de alimentos. Quando eu falo avanços tecnológicos, não é só na medicina, mas na produção de alimentos também, né? Então, de novo, avanços tecnológicos, tanto na medicina quanto na produção de alimentos, aumento na disponibilidade de alimentos, campanhas de vacinação, avanço na produção de vacinas, redução da taxa de mortalidade, aumento na expectativa de vida. Tá? São só alguns fatores que contribuem. Certo? Então, nós podemos apontar esses aspectos. Só que, eu posso colocar redução de doenças também, né? Na 2. Uma perguntinha. Dá uma olhada aí. Uma perguntinha só, para saber se vocês entenderam a análise do gráfico. Em 2054, qual é a estimativa da quantidade de pessoas no planeta? Quantas pessoas eu vou ter no planeta em 2054? 9 bilhões. 9 bilhões. Né? Bilhão, segundo bilhão, terceiro bilhão, e vai mostrando a projeção dos anos e a quantidade de pessoas, né? Então, a projeção para 2050, a partir de 2050, né, são 9 bilhões de pessoas, tá? 2. Se o índice de crescimento da população continuar aumentando, a poluição atmosférica aumentará? Por quê? Cite outros exemplos de impactos ambientais que poderão ser gerados. Já falamos até cansado desse assunto, né? O que você pôs, Matheus? Eu coloquei que vai aumentar, porque vai ter mais pessoas, aí vai ter mais carro, mais fábrica, indústria. E aí o exemplo de outros impactos ambientais é a diminuição da biodiversidade, desmatamento e extinções de algumas espécies. Ótimo. Então, assim, se eu falar, o aumento da população está ou melhor, vou inverter aqui a frase que eu ia falar. A destruição ou os impactos ambientais estão diretamente relacionados à população do planeta. Tá certo essa afirmativa? Se eu falar isso, está certo? Está certo, sim ou não? Os impactos ambientais ou a destruição ambiental, vamos falar claramente, destruição ambiental está diretamente relacionada ao crescimento populacional. Tá certo? Sim. Bom, se você olhar de outro jeito, Sim. no futuro Sim. a gente pode mudar e usar. Não, João, sim. Peraí, deixa o João dar a opinião dele. Fala, João.
Fala de novo. Ninguém sabe como vai ser 2054. Lá a gente já pode estar usando outra fonte de energia. Ah, isso é Renovando a importante. natureza. É importante esse ponto de vista. Tá. Tirando animais E da como que extinção. E como que a gente pode fazer isso, então? É possível? Tendo menos filhos. Reciclando. Tendo menos filhos é uma alternativa importante. Reciclando, tá? Ó, tudo bem. Né? O João tocou num assunto importante. Mudança de hábitos de vida e mudanças de consumo de recursos naturais. Sim, é importante. Hoje nós já temos várias alternativas de consumo, né? A tal da energia limpa é um exemplo. A questão de diminuir a geração de resíduos, a questão da reciclagem, de resíduos, né? Nós temos uma série de questões. Mas isso não anula o fato de que a população vai crescer, vai continuar crescendo. Quanto mais pessoas, mais energia e mais recursos eu vou precisar, certo? Nós, até 2050, que provavelmente estaremos vivos ainda, né? Eu não sei, mas vocês certamente estarão. Eu acho que eu também vou estar. Ou nós mudamos os nossos hábitos e buscamos alternativas, ou uma hora o planeta realmente não vai aguentar, né? Então, vamos responder a 2 aqui, ó. Pedro, o que você pôs na 2? Na 2 eu coloquei que sim, porque sempre vai ter alguém poluindo e quanto mais pessoas nascerem, mais elas vão poluir. Tipo, jogando lixo na rua, no lago, etc. Tá. Ótimo. Isso está diretamente relacionado, ó, uma outra questão. Isso está diretamente relacionado ao nosso modelo econômico. Alguém sabe dizer qual é o modelo econômico que a sociedade vive atualmente? A economia funciona como? Qual é o principal modelo econômico? Você produz, vende, compra, produz, vende, compra. Vai se repetindo. Isso se chama o quê? Ciclo vicioso. Também. Mas qual é o nome desse modelo econômico? Não? Isso se chama capitalismo. Produzir, vender, consumir. Produzir, vender, consumir. E a poluição atmosférica e a destruição ambiental está diretamente relacionada ao capitalismo. Tá? Produzir, consumir, produzir, consumir, produzir, consumir. E esse círculo vicioso que precisa ser mudado. Enquanto continuar o círculo vicioso, pode ser daqui a 2050, 2100, 2000, né? O planeta continuará sendo destruído. Então, na 2. Primeira pergunta, nós podemos responder que sim. Se o índice de crescimento da população continuar aumentando, a poluição atmosférica aumentará? Sim. Por quê? Porque quanto mais pessoas, mais recursos, né? E mais recursos eu vou precisar consumir e, consequentemente, impactos e destruição ambiental. Cite outros exemplos de impactos ambientais que poderão ser gerados. Na 2 ainda. Além da poluição atmosférica. Contaminação radioativa? Pode ser, contaminação radioativa. Não é o principal meio de consumo de energia que nós utilizamos,
Mas tudo bem. O que mais? Fala, Professora, Thierry. Fala, Gabi. eu coloquei a diminuição da água, porque Não tô puxando, eu cliquei no negócio, cai de costas e cai toda hora. Diminuição do quê? da água, porque com mais pessoas vai gerar mais indústria. E as indústrias consomem muita água. E a gente Isso. também vai acabar consumindo mais água. Esgotamento de recursos naturais como a água. Ótimo, esgotamento da quantidade de água. Thierry, fala, para de reclamar e fala, vai. Fala a sua resposta, Thierry. Nada não. Tá. Então, aí nós podemos colocar, ó, na última questão. Cite outros exemplos. Esgotamento da água, esgotamento de outros recursos naturais, maior produção de resíduos, né? Maior demanda para resolver a questão dos resíduos. Na verdade, a redução da quantidade de água, nós podemos colocar assim, redução dos recursos hídricos, né? Maior espaço para produzir alimentos. Então, são consequências, não, são outros impactos que podem ser gerados. 3. Será que o planeta tem espaço para essa população estimada para 2054? É possível manter a saúde e os recursos para todos? Laís, respondeu? Eu não sei se está certo, eu coloquei que provavelmente não, mas eu não sei. Tá. João. Não. Não é possível porque isso ia exigir mais dos recursos naturais, minerais, animais. E só. Pedro. Eu coloquei que provavelmente não, porque quanto mais pessoas vão ter, agora em 2020 tem 7 bilhões de pessoas mais ou menos e ainda não tem recurso para todo mundo. Então, acho que quanto mais crescer a população, mais vai ter gente sem moradia, comida, água. Tá. Reinaldo, você fez? Reinaldo respondeu? Então fala para mim. Eu coloquei, será que os planetas têm espaço para toda a população estimada para 2054? Eu acho que talvez sim. Aí, se é possível manter a saúde e os recursos para todos, eu acho que não. Tá. Ó, a 3 é uma resposta pessoal, né? Não tem assim, sim ou não. Fala, Gabi. Professora, eu posso dar minha resposta? Pode. Eu coloquei que não. Eu coloquei que talvez tenha espaço, mas a qualidade de vida vai ser pior que hoje, porque hoje já tem muita gente sem água encanada, sem saúde, sem nada praticamente. Então eu acho que com o aumento da população isso só vai piorar. Tá. Vou fazer uma pergunta, vamos ver quem que gostaria de responder. Será que o planeta tem espaço? Tá, uns responderam que sim, outros responderam que não. É possível, essa pergunta, eu acho que a segunda pergunta é ter a saúde, os recursos. Na verdade, o que vocês acham que acontece com a situação que nós vemos hoje? É a falta de recursos ou é a má distribuição dos recursos? É a desigualdade social. Uns têm de mais, outros têm de menos.
Uns têm de mais, outros têm de menos. Gostei. A desigualdade social, então, está diretamente relacionada ao consumo de recursos? Ou o consumo, né? A produção e o consumo de recursos está relacionado à desigualdade social? Sim ou não? João? Não entendi o que você falou. Estão ouvindo? Estou travando. Então, assim, mais do que a falta de recursos, nós podemos dizer que é a má distribuição dos recursos, né? Que geram a situação que nós conhecemos. Então, na 3, você pode dar a sua resposta pessoal, né? Só que o que nós podemos refletir? Será que o planeta tem espaço? Provavelmente, provavelmente uma hora vai faltar, né? É possível manter a saúde e os recursos para todos? Se faltar espaço, se faltar recursos, na verdade eu acho que, né, recursos não é a questão, é a má distribuição. Então, se continuarmos no mesmo padrão que nós temos hoje, provavelmente não, né? Mas se buscarmos alternativas de reduzir a desigualdade social, quem sabe, né? Fala, Gabi. Talvez falte também recursos, porque a população vai aumentar, então vai ter que aumentar, vai desmatar mais, e aí vai ter menos plantações. É tipo, como eu posso explicar? Vamos desmatar mais para criar mais casas, mais prédios, a cidade vai aumentar, as lojas vão ter mais lojas, vão ter mais indústrias, então vai desmatar mais o planeta. E talvez isso ajude para a diminuição de recursos, principalmente de saúde. Ótima observação. Desmatamento é uma outra questão, né? Ó, isso também se pode colocar na resposta 2. Um outro exemplo de impacto. Como que o desmatamento está relacionado a isso? Porque se eu preciso de mais recursos, eu preciso buscar como que eu vou produzir, né? E o desmatamento também está relacionado a isso. Eu vou desmatar para quê? Qual é uma das principais causas de desmatamento? Eu desmato uma área para fazer o quê? Prédios e casas, indústrias. Casas, indústrias, áreas para agricultura, né? Uma das principais causas de desmatamento é abrir espaço para áreas de agricultura, agropecuária, né? Então, conseguem entender, ó, preste atenção, conseguem entender como que isso está relacionado ao assunto que nós estamos falando? Aumento populacional, necessidade de demanda de recursos, né, que está diretamente relacionado aos impactos ambientais para eu consumir e, consequentemente, o aumento na geração de resíduos, né? Olha que interessante isso que a Gabriela falou. Aumento do número de cidades. Nossos hábitos de vida estão diretamente relacionados ao ambiente urbano, né? Alguém aqui já vivenciou a experiência de estar no meio do mato? Ou já viveu no meio do mato? Ou já caçou com arco e flecha? Não, né? Não faz mais parte dos nossos hábitos de vida. Nós não temos ser humano cidades. Se isso é bom, se isso é ruim, né? Depende do ponto de vista de cada um, tá? Então, como é que a gente pode concluir aqui essa questão? Vamos concluir a reflexão de hoje.
Ah, e tem uma coisa, estão escutando? Estão ouvindo? Então, e tem uma, isso é muito, tá? A crise sanitária que nós vivemos hoje, ela mostra de forma bem evidente essa questão das desigualdades sociais, tá? O sistema público de saúde, o sistema brasileiro público de saúde, ele ele tem várias questões, né? Vários problemas. Ele não é um dos melhores do planeta. Ele tem várias questões de defasagem, tá? E assim, essa crise que ela demonstra explicitamente tanto as desigualdades sociais quanto o sucateamento do sistema público de saúde, né? Porque aí que a televisão mostre que o sistema público não houve colapso, não houve problemas, a gente sabe que a real situação é outra, né? Existem pessoas, se numa situação normal as pessoas morrem na fila dos atendimentos, imagina com a crise global que nós estamos vivendo hoje, né? Com a questão de saúde pública que nós estamos vivendo hoje, tá? E isso, obviamente, que está relacionado à questão social. E a questão do saneamento básico, que é o que a gente vai discutir na próxima aula, na página 302, tá? Então, coloquem aí a data de hoje, na página 301. E, por enquanto, é isso. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer pergunta ou perdeu alguma resposta? Tudo certo? Tá? Então, hoje nós corrigimos a 284 e deixa eu falar uma coisa. Eu estou pensando, esse bimestre acaba em agosto, de nós fazermos, além das avaliações, né, fazermos um trabalho para apresentar. O que vocês acham? Sim ou não? Não? Ela está falando que não. Sim ou não? Em grupo. A gente monta os grupos aqui, né? Faz os grupinhos e aí vocês apresentam como se estivesse na sala. Depende, como vai ser o trabalho? Por exemplo, vou dividir em grupo, que nem a gente sempre divide na sala para fazer as atividades, né? Laís, Gabriela, Manuela, Reinaldo, né? Que é as panelinhas já formadas. Laís, Gabriela, Manuela. E aí, o Thierry, o Matheus, o João e o Pedro. Exemplo, né? Divide em grupo. O problema, comunicação não é um problema, né? Porque vocês conseguem se comunicar, WhatsApp, Facebook, enfim. E aí eu dou um tema, ou vários temas, vocês escolhem, e fazem um trabalho para apresentar sobre aquele assunto. Né? Vocês já, não sei se vocês, acho que vocês já sabem mais ou menos como é que faz para apresentar aqui, por exemplo, como se estivesse apresentando no PowerPoint, ou se não quiser fazer PowerPoint também não tem problema, mas é basicamente isso. Né? Aí vocês dividem, por exemplo, vou dar um tema sobre estamos falando agora de saúde pública. Vamos falar sobre população com acesso ao saneamento básico. Ou
população sem acesso a saneamento básico, ou escolher algum indicador de saúde pública que possa ser discutido. E aí vocês dividem entre vocês e realizam a apresentação aqui, né? Como se estivesse na sala. E aí? Pode ser ou não? Não sei, não vou ver o dia ainda, mas vou avisar e aí vou avisar com antecedência para vocês terem tempo, né? Pode ser? Ou preferem cada um fazer o seu? E aí cada um faz a apresentação individual? Em grupo. Individual, não. Eu também aceito em grupo. Em grupo é bem melhor. Menos trabalho. Menos. Além de ter um trabalho é mais legal, porque menos trabalho. Brincadeira. A professora travou. Tá. Porque aí vocês têm... Estão ouvindo? Vocês têm menos trabalho, sim, também. E assim, tem mais segurança, né? Eu acho que um trabalho em grupo, ele traz mais segurança porque você consegue discutir em grupo, ou se você não conseguir desenvolver sobre determinada questão do tema, você tem os colegas em apoio. Né? Então, assim, eu vou escolher os temas, tudo e tal, e aí depois a gente fala sobre isso. Tá? Mas dos trabalhos vai ser, uma das atividades para nota, então vai ser esse trabalho. Tá? Mas não precisa ficar desesperado quem não gosta de falar, porque, assim, o ideal é que cada um fale um pouquinho, né? Mas, se não gosta, a gente vê como pode fazer, tá? É melhor em grupo. Sim, em grupo. Em grupo. Aí vocês dividem os grupos e depois a gente discute, tá? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa para falar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Por enquanto é isso, então, tá? São 9h46. Até segunda. Vamos lá, página 92, exercício 4. Tem algumas questões aí que a gente tem que descobrir o número, né? O que está dizendo? Responda as questões a seguir. Qual é o número cujo quadrado equivale a 2/3 de 24? O que será que significa isso aí, né? Qual é o número cujo quadrado equivale a 2/3 de 24? Só a frase já assusta um pouco, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Alguém sabe me dizer? Alguém tem uma ideia de como a gente descobre isso? Dividir 24 por 3. Dividir por 3, aí Oi? depois você pega. E depois multiplica pelo 2. Eu ouvi mais o Matheus. Foi isso que você também disse, ou Thierry? Você disse outra coisa? Nada não, professor. Nada, não? Então vamos lá. 2/3 de 24, né? 2/3 de 24. Tem gente que vai ensinar assim, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A gente faz assim. Eu às vezes gosto de pensar assim, né? 2/3 de 24 é 2/3 vezes 24, né? Então eu trabalho já com
as operações aí, né? Pensar na multiplicação. E eu posso também multiplicar primeiro em cima e dividir depois embaixo, né? Tanto faz. O importante é descobrir que vai dar 8, 8, né, aqui, 24 dividido por 3, e vezes 2 vai dar 16, né? Então, 2 terços de 24 é 16. Então, a pergunta é, qual é o número cujo quadrado equivale a 2 terços de 24? Ou seja, qual é o número cujo quadrado equivale a 16, né? Porque 2 terços de 24 é 16. Que número é esse, gente? Cujo quadrado equivale a 16? Que número é esse? Vou chamar de número n. Que número é esse que elevado ao quadrado dá 16? Qual o número cujo quadrado vale 16? 4, né? Exatamente. Então é o 4. Então, quando ele faz essa pergunta, qual é o número cujo quadrado equivale a 2 terços de 24? Essa é a palavra quadrado, é justamente o expoente 2, né? Então, é o número que elevado ao expoente 2 dá 2 terços de 24, que é 16. Tá bom? Beleza? Então, o que eu fiz aqui, ó? Né? Só deixando claro qual é a resposta, né? É o 4. A resposta dá 4. Mas o que eu fiz aqui? Eu usei uma linguagem. Qual é o nome dessa linguagem que eu usei aqui mesmo? Vocês lembram? Quando eu uso letras na matemática? Fala aí, Laís. Desative o microfone. É que tem o carro do ovo passando, velho. Ah. Mas acho que você acertou. Eu vi sua boca mexendo aí. Eu acho que álgebra. Isso aí, algébrica. Linguagem algébrica, álgebra, né? Muito bem. Então eu estou usando uma linguagem algébrica, né? O que eu estou dizendo aqui, né? O número, que eu não conheço, né? Que é a minha incógnita, cujo quadrado equivale a 2 terços de 24, que é 16. Poderia ter escrito assim, né? O número cujo quadrado equivale a 2 terços de 24. Né? Seria uma representação algébrica, né? N ao quadrado igual a 2 terços de 4, vou descobrir quem é N, né? Tá bom? Por que eu estou querendo reforçar essa linguagem algébrica? Porque ela é o assunto do nosso próximo capítulo. Então, já vou trabalhar ela agora um pouco, para a gente já ir esquentando os motores para o próximo capítulo. Tá bom? Mas beleza, deu 4, né? O número cujo quadrado dá 16. Letra B. A quinta parte do quadrado de um número é 20. Que número é esse? E agora, hein? Será que a gente descobre, hein? Eu acho da hora esses desafios, hein? Ficar descobrindo. Vamos lá. A quinta parte do quadrado de um número é 20. Então, primeiro, né? Ele está falando do quadrado de um número, né? E ele está perguntando que número é esse. Então, como é que eu posso representar isso, né? Como é que eu posso pensar isso? E ele fala que a quinta parte do quadrado desse número é que é 20, né? Vamos ver se alguém de vocês consegue chegar na resposta aí. O João saiu, parece, né? Caiu a internet dele. Vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer pensando assim, né? Pelo próprio raciocínio lógico. E depois eu vou usar a linguagem algébrica, tá bom, gente? Fazer das duas formas, né? Pra mostrar que vocês não precisam ficar engessados numa maneira, tá bom? Podem descobrir as próprias estratégias aí. Aliás, se alguém já estiver fazendo e quiser falar, pode me interromper. Então, lá, a quinta parte do quadrado de um número é 20. Então, o que ficou para mim, assim? A quinta parte de um número é 20. Então, se a quinta parte é 20, quanto que é o número inteiro? Né?
Por exemplo, a quinta parte do quadrado de um número é 20. Se 20 é a quinta parte... 4. Quase, hein? Ó, 20 é a quinta parte. Então, eu posso pensar da seguinte forma. Ah, então é 100. Isso. Né? Usando um desenho aqui, né? Ó. Eu posso pensar que 20 é a quinta parte, né? Tá vendo? A quinta parte do quadrado de um número é 20. Então, se 20 é a quinta parte, quanto que é o número, né? É 20 vezes 5, né? Vai dar 100, tá bom? Então, a quinta parte do quadrado de um número é 20. Né? Então, esse número aí, né, é o 100, certo? Mas esse 100, ele é o quê? Ele é o quadrado de um número, né? Tá dizendo aí, né? Quinta parte do quadrado de um número é 20. Então, se é 100, né? Essa quinta parte desse número. Se a quinta parte é 20, então o número é 100, né? Vamos lá, né? Que número ao quadrado vai me dar 100? Né? Alguém sabe me dizer aí? Que número ao quadrado dá 100? E professor? Que número elevado ao quadrado dá 100? 10. 10, né? Isso. Então, a quinta parte era 20, né? Se a quinta parte é 20, o número inteiro é 100. E esse 100, ele é o quadrado de um número. Que número? 10, né? 10 ao quadrado dá 100. Então, a resposta é 10. É o número que a gente queria encontrar. Né? Então, eu usei só um raciocínio lógico, assim, né? Um raciocínio para a gente chegar na resposta. Agora eu vou usar uma linguagem algébrica, tá bom? Vou fazer a mesma coisa usando a linguagem algébrica, então presta atenção aí. Tá bom? Olha lá. A quinta parte... O que é a quinta parte, né? Dividir por 5. Né? Do quadrado de um número, então um número aqui que eu desconheço, né? A quinta parte é quando eu divido isso aí por 5, é igual a 20. Perceberam a linguagem algébrica aí? Ó? A quinta parte, né? Dividir por 5, do quadrado de um número é igual a 20. É 20. Poderia ter escrito assim, né? A quinta parte como sobre 5. A quinta parte do quadrado de um número é 20. Daria na mesma. Estou usando a linguagem algébrica para representar esse meu problema. Né? Então, n ao quadrado dividido por 5 igual a 20. Então, o que eu faço? Né? Eu penso que dividido por 5 deu 20, então o n ao quadrado é 100. Né? Se dividiu por 5 deu 20, é porque é 100, né? O n ao quadrado. Então, se o n ao quadrado é 100, é porque o n vale 10. Então, é uma forma algébrica de eu resolver. Né? Mais para frente, vocês vão ter mais recursos para resolver isso, né? Essas expressões algébricas, que eu não vou ensinar agora, mas tem algumas técnicas para resolver expressões algébricas que vocês vão ser muito úteis nos próximos anos para vocês. Né? Aliás, nos próximos anos vai ter muita álgebra na matemática, né? Tem muitos exercícios que a gente tem que descobrir quanto que vale a letra. Né? Vai ser o grande desafio dos nossos próximos anos aí, descobrir o número que a gente tem que encontrar, né? Também incógnita, a gente tem que saber qual é. Letra C. Quanto mede o lado de um quadrado de 169 metros quadrados de área? Vocês acho que vocês já estão acostumados, né? Eu já fiz exercício assim no passado. Então, tem um quadrado, né? Cuja área, né? É 169 metros quadrados, né? Então, quanto mede o lado desse quadrado, né? Esse a gente tem que descobrir. Por que eu só fiz em dois lados, né? Essa representação do L? Primeiro porque é suficiente, né? Para dizer que os quatro lados são iguais, né? Basta representar dois aí, a base e a altura. E segundo, porque se eu estou falando de área, né?
Lembra que a área a gente descobre multiplicando, né? Um lado pelo outro, né? Então, o L vezes o L me deu 169, ou seja, L ao quadrado deu 169. Por que agora eu usei a letra L e não a letra N para mim? Eu quis, né? Eu quis porque L é a letra de lado do quadrado. É L de lado. Né? Vocês podem usar a letra que vocês quiserem também, né? Aliás, eu vou dar toda a liberdade, né, nas próximas aulas aí, no próximo capítulo, para vocês usarem a letra que vocês preferirem. Tá? Ou símbolos mesmo, né, que não sejam letras. Então, quanto que dá esse lado desse quadrado aí? Qual tem seu lado do quadrado para a área da 169? Que número vezes ele mesmo dá 169. Alguém lembra? É só tirar a raiz quadrada, né? Tirar a raiz quadrada dos 169. É um exercício que a gente fez bastante, né? A gente tem uma área que é descobrir o lado do quadrado, tira a raiz quadrada. Né? E aí, já sabem, gente? Quanto que dá? Dá 13? A raiz de 169, gente, é 13, tá? A resposta é 13, né? Eu tenho que ter 13 aqui no lado do meu quadrado, né? Então, aqui seria 13, né? Também. Eu achava que 14 vezes 14 era 144. Eu falei, 13 não vai ser 169, se tá abaixo. Aí eu lembrei que é 12, que é 144. Isso. Exatamente. Então, lá, 13 vezes 13 dá 169, então, 13 é o lado do quadrado cuja área vale 169 metros quadrados. Né? E agora eu tenho ali, ó, qual é a metade de 2 elevado a 20? Né? E aí, gente, como é que eu represento metade de 2 elevado a 20? Será que eu tenho que calcular 2 elevado a 20? Dá muito trabalho, né? Calcular 2 elevado a 20. Eu tenho uma forma melhor aí, né? Vamos pensar, né? 2 elevado a 20. Eu tô calculando o quê? Metade dele, né? Então, tô dividindo por 2. Certo? E aí, como é que eu resolvo isso aí? Então, ó, vamos lembrar que eu tenho uma divisão e aqui eu tenho a mesma base, ó, né? Vocês lembram? A mesma base. E aí tem uma regrinha que a gente viu, que a gente usou aí, inclusive, né? São as propriedades das potências de racionais, né? Então, olha só. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, né? Eu subtraio os expoentes. Vocês lembram disso? Aqui, quando eu divido por 2, eu posso representar isso como 2 elevado a 1, né? Então, eu estou dividindo 2 elevado a 20 por 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Então, como as potências têm a mesma base, né? São duas potências de mesma base, eu posso manter essa base e na hora da divisão eu subtraio os expoentes. 20 menos 1 vai dar 19. Tá bom? Então, 2 elevado a 20, se eu pego a metade, vai dar 2 elevado a 19. Tá? E por que que dá 2 elevado a 19, né? Porque quando eu tenho 2 elevado a alguma coisa, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 20 vezes, não é isso? Não é? Se eu estou dividindo por 2, certo? Não era 20 vezes aqui, ó, 2 elevado a 20? 2 vezes ele mesmo 20 vezes. Só que eu estou dividindo por 2, né? Então, dividir por 2 é como se eu cancelasse uma dessas coisas, um desses dois. Multiplicar por 2 para dividir por 2, cancela. Né? Então, desses 22 que tinha aqui em cima, cortei 1, sobrou 19. Então, isso vira 2 elevado a 19. Tudo bem?
Entenderam? Vocês estão com uma carinha assim, meio murcha. Estão entendendo mesmo, gente? Tudo bem? Não, vamos lá. Então é isso. 2 elevado a 19, né? Não preciso descobrir quanto que é 2 elevado a 20, fazer um monte de cálculos. É mais fácil representar dessa forma, né? Tá bom? O exercício 3 também traz um probleminha pra gente aí, né? Qual é o maior número que conseguimos escrever utilizando 2 algarismos 4 sem qualquer sinal entre eles? E aí, gente? O que vocês acham? Lembra do que é o assunto do capítulo, né? Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, 2 números 4, né? Eu colocar 4 mais 4, eu já estou colocando um sinal entre eles, né? Eu vou tentar escrever os dois juntos sem pôr sinal, fica 44. Será que é o maior número que eu consigo escrever com 2 4? Será que tem algum outro maior do que esse que eu consigo escrever usando 2 números 4? O que é o assunto do capítulo, gente? Quais operações que estão sendo trabalhadas nesse capítulo? Fala aí, Matheus. Não ia falar, esquece. Ah, tá. Então, a gente está trabalhando potência, né, nesse capítulo, potenciação. Então, se eu usar a potenciação, eu posso colocar 4 elevado à quarta, né? E eu coloquei 2 números 4 juntos, sem usar nenhum sinal entre eles. E 4 elevado à quarta seria a mesma coisa aqui. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4. E com certeza vai dar bem maior do que 44, né? Seria 16 vezes 16, que dá 256, né? Então, 4 elevado à quarta é o maior número que eu consigo escrever utilizando 2 algarismos 4, se qualquer sinal entre eles. Essa é a resposta ideal aí, né? 4 elevado à quarta. Tá bom? Ok? Aí temos na página 93 aí. Mariana está se preparando para correr uma maratona em sua cidade. Seu planejamento é correr por 7 dias e a cada dia dobrar a distância percorrida no dia anterior. Se ela começar na segunda-feira correndo 250 metros, quantos metros ela percorrerá no 7º dia? Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem essa, tá bom, gente? Vou pausar a gravação aqui. Então, resolvendo aí, né? Número elevado a zero dá 1, menos 5 ao quadrado dá 25. Aqui eu vou reescrever o 2 quintos elevado a 7. Porque eu vou perceber que aqui, ó, 1 menos 3 quintos também vai me dar 2 quintos, né? Você pega o número inteiro, né? Um objeto inteiro aqui. E eu tiro 2 quintos, né? Quanto que sobrou? Oh, desculpa, eu tiro 3 quintos, né? Quanto que sobrou? Sobrou 2 quintos, né? Então, 1 inteiro menos 3 quintos, sobrou 2 quintos. Então, é aí que tá a sacada, né? Ó. Perceber que eu vou dividir também por uma potência de 2 quintos. Né? É aqui que tá a sacada. Estou dividindo potências de mesma base, que é o 2 quintos. O que acontece quando eu divido potências de mesma base? Lembra? Volta lá na página 88 que está uma explicação, né? Divisão de potências de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes, né? É o que a gente fez lá no outro exercício também, né? O 2 elevado a 20 dividido por 2. Certo?
Quanto que vai dar? 1/5. 1/5? Aonde, João? Aqui? É. Aqui. Ó, Não, da direita. aqui? É. Então, eu tenho duas potências de mesma base. O que eu faço? Eu subtraio os expoentes, né? Então, o meu 7 e o meu 5, eu vou subtrair. 7 menos 5 vai dar 2. Eu vou ter 2/5 elevado a 2, não mais a 7 e a 5. Né? Tá bom? E aqui, né? 2 inteiros menos 1/5, né? Eu posso pensar também usando representação de desenho, né? 2 inteiros, 2 barras inteiras, né? E aí eu tiro 1/5, né? Então, tirar 1/5 é tirar só 1 aqui. Sobrou quanto? Sobrou 9/5, né? Eu vou ter 9/5 ao quadrado. Né? Ou eu posso usar, né, o jeito comum, assim, né? Quanto que é 2 menos 1/5? Primeiro tem que colocar 2 sobre 1, menos 1 sobre 5, encontrar um denominador comum, que é o 5. Né? Aqui vai ficar 10 sobre 5, menos 1 sobre 5, vai dar o 9/5. Tudo bem? Também dá para pensar assim, né? Qualquer uma das duas, né? Usando o desenho, pego 2 barras inteiras e tiro 1/10, né? Vai dar 9/5. Ou usando dessa forma aqui que a gente também já está acostumado. Aí a sacada tá aqui mesmo, né? Ó. Percebi que eu vou dividir potências de mesma base. Porque eu já vou transformar numa fração, né? 1 dividido por 25 é 1 sobre 25. Menos. Esse lado aqui eu vou ter 2/5 elevado ao quadrado. Porque 7 menos 5 dá 2, né? Ali já vou levar ao quadrado também, né? 9 ao quadrado dá 81. E 5 ao quadrado dá 25. Tá bom? Tudo bem, gente? Estão chegando coisa parecida aí? Legal. Então vai ficar assim, né? Aí eu vou levar ao quadrado aqui, né? Vai dar 1 sobre 25 menos 4 sobre 25 dividido por 81 sobre 25. Aqui tudo bem, né? Que 1 dividido por 25 virou 1 sobre 25. A parte aqui tudo bem, né? Isso virou isso, né? 1 dividido por 25. E isso aqui virou isso. Vou subtrair, né? Já tem o mesmo denominador, dá menos 3 sobre 25 dividido por 81 sobre 25. Né? O que acontece quando tem divisão aqui, né, de frações? Eu transformo numa multiplicação pela fração inversa, né? Vezes 25 sobre 81. Tudo bem? Fica menos 3 sobre 25 sobre... Opa! Certo? Vezes 25 sobre 81. Então, vou multiplicar em cima por 25 para dividir embaixo por 25, eu já posso cancelar aqui, né? Vocês lembram disso que a gente pode fazer, né? Vai sobrar menos 3 sobre 81, né? Que eu posso simplificar por 3, né? Dividir por 3 em cima e embaixo. Vai ficar menos 1 sobre 27. Beleza, gente?
Então, é só ir indo com calma, né? Passo a Poxa, passo. facinho. Indo com calma aí, passo a passo. Que realmente é trabalhoso, né? Várias etapas aí, né? Várias propriedades que a gente foi usando. E a sacada estava aqui, né? É bem mais fácil do que calcular 2 à sétima, 5 elevado à sétima, né? Isso não tem dúvida que é bem mais fácil. Mas o exercício realmente ele é trabalhoso. Né? Tá bom? Menos 1 sobre 27. Então nós temos aí mais alguns minutos. Deixa eu ver um negócio aqui. Página 95. 95? Não, a gente não A gente terminou pode fazer. 94. Não, Não, professor, temos muita coisa. Tem muito exercício, né? Pensando aqui. Vocês preferem, gente, comando de tarefa hoje ou comando de tarefa amanhã? Amanhã, pra dar uma aliviada, que tem bastante coisa. daqui a 55 anos. Amanhã. Oi? Amanhã. Daqui a 55 Amanhã? anos. Amanhã, Vocês porque também a gente preferem tá que cheio amanhã de de manhã? coisa pra fazer. Amanhã. Amanhã. Tá bom, então amanhã eu mando Com tarefa. certeza. Amanhã, porque a gente tá cheio de coisa. É, vocês vão ter tarefa de qualquer jeito, né? Se eu mandasse hoje, eu não ia mandar amanhã, mas... Então vamos lá, deixa pra mandar a tarefa amanhã. Vamos terminar esses exercícios da página 94, então. Vamos fazendo juntos aí. Até onde der. A gente para. Então aí, página 94. Exercício 5. Ah, não, a gente não fez o 4, né? Primeiro vamos fazer o 4 da 94. Aplica a propriedade adequada e reduza a uma só potência. Então a gente já fez exercícios assim, né? Aplicar a propriedade adequada, reduzir a uma só potência. Certo? Já fizemos. Como é que eu vou resolver isso aí? Todas as potências ele tem a mesma base e eu estou fazendo multiplicação, né? Como é que eu resolvo isso aí? Hein, gente? O que acontece quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base? Não lembra Toma. mais? Soma, né? Soma o quê? As O potências. expoente. Isso, os Esquece do expoentes. E mantém a base, né? Então vamos lá, vamos manter a base. 4/3, né? E vamos chamar os expoentes. 2 mais menos 2 mais 4. Vai ficar 4. É, exatamente. 2 menos 2 dá 0, né? Então vai cancelar aqui e vai sobrar 4/3 elevado a 4. Olha só que maravilha, né? Nem precisamos calcular nada, é só aplicar a propriedade da potência, multiplicação de potência, somos os expoentes. Tudo bem a letra A? E a letra B, qual a propriedade que a gente vai usar? Vezes multiplicação. Multiplicar. Isso. Então, Exatamente. quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Operação de vezes, né, João? Vai ficar quanto aí? 18. 18, né? 18? Isso aí. Menos 3 décimos elevado a 18. Ok? Letra B. Menos 3 décimos elevado... Posso escrever assim a resposta? Tá certo escrever assim? Tá. Tá? Mas assim Não, fica não. parecendo que o 18 só tá para o cara aqui de cima, né? Mais ou menos. O que precisa pôr para arrumar isso aí? Os parênteses. Parênteses. Isso aí.
Agora sim, né? Professor, se não tiver parêntese, só vai ser para aquele que está do lado? Vai ser só pro numerador, né? Tem como botar um só pro denominador? Como assim? Tipo, menos 3 sobre 10, com o expoente ali 18, só que só pro 10. Pode acontecer de algum exercício você ter um Não expoente só entendi na assim. base, no denominador, né? Pode acontecer, depende do exercício, né? Mas aqui a gente está trabalhando com as potências das frações. Então a potência vale para o numerador e para o denominador também, junto. E a letra C, gente? Qual propriedades a gente usa? 9 e alguma coisa. Primeiro ali, ó, dentro do colchete, a gente usa qual propriedade, né? É uma divisão de potência de mesma base. Então eu subtraio, né? Certo? 4 menos 2, né? E depois eu vou fazer uma multiplicação, né? Ou seja, Vamos soma. lá. Isso. Quanto que dá no final das 4 contas? menos Né? 2, 2, mais 3, 5. Isso aí. Então vai dar 2/3 elevado a quinta. Posso deixar assim? Não, parênteses! Aí. 2/3 elevado a quinta. Ok? Esses aí é tranquilo, né? Pra aplicar a propriedade de potência. Né? E foi o que a gente fez também no exercício anterior, que era super difícil, né? Mas, aplicando a propriedade de potência, dá uma simplificada. E a letra D, gente? Quanto que dá a letra D? 15 ou não? Vai Primeiro, dar a gente faz. 7 sobre 9 negativo, com expoente menos 15. Aí depois a gente pode trocar para deixar o 15 positivo. Thierry tentou falar, não conseguiu também. Quer tentar falar, Thierry? Não? Por quê? Fala, pô. Tenta aí. Então vamos lá. Ó, primeiro, né? Primeiro eu vou fazer a parte dentro do colchete, né? Multiplicação eu somo, né? Então eu vou ter menos 7 nonos. Ou como diz o Mateus, 7 sobre 9 negativo. Elevado a... E aí eu vou somar, né? Menos 2 mais menos 8. O que acontece? Menos 2 Fica menos menos 8. 10. Vai dar menos 10, né? E depois eu vou multiplicar de novo por menos 7 nonos elevado a menos 5. Então, de novo, eu vou somar, né? Vou somar menos 5. Então, eu vou Menos 15 somar as positivo. duas vezes. Só que como são números negativos, eu vou sempre descendo, né? Então, menos 10 com menos 5, menos 15, né? Então, isso dá menos 7 nonos elevado a menos 15. E a gente pode E trocar, ficar 9, 7 negativo, 9 sobre 7 negativo, com expoente 15. isso aí. O Matheus lembrou bem aí, né? A gente pode reescrever essa potência que tem um expoente negativo com um expoente positivo. Basta eu inverter a minha fração. O que era menos 7 nonos vira menos 9 sétimos. Não perde o sinal, não troca o sinal. Só troca numerador com denominador, tá bom? Só inverter, não pegar o oposto. Então é isso, né? Tanto faz essa ou essa resposta, as duas estão certas. Ok? Deixa eu ver que horas são. Já deu, já. Vocês não tem mais aula agora não, né? Então tá. Tchau, gente.